Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês aqui a nossa aula número 6 e número 7 do dia 3 de abril, que tratava aí um pouquinho sobre a cultura africana, continuando as nossas aulas anteriores aí, onde desde a sala de aula nós estávamos falando sobre o surgimento, né, da cultura africana e a importância dela aqui para nós, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre, a princípio, as vestimentas, sobre os cestos que eles produziam, sobre as peças, utensílios domésticos, enfim. Nós falamos um pouco sobre a arte africana lá no comecinho, né, desde a criação da África, enfim, né, e como isso veio a influenciar aqui no Brasil. Então, continuando aí com a arte africana, né, essa aula aí vai trazer um pouco agora sobre danças africanas e como essas danças surgiram aqui no Brasil, tá certo? Só para relembrar vocês. Então, pessoal, as danças africanas aí, eu passei para vocês uma videoaula que explicava muito aí e dava exemplos de vários tipos de dança que vieram da Angola, né? Como vocês conhecem aí o ritmo africano, é muito forte isso para eles dentro da cultura, a questão dos rituais sagrados, né? Desde que o mundo é mundo, desde também nós vimos aí também sobre a arte indígena também no Brasil, né? Que tem muito essa característica de usar muito a música e a dança para cultuar deuses, para fazer os seus agradecimentos, né? Os seus matrimônios, suas festas, enfim. Na África também tem muito dessa cultura de usar muito instrumento musical, a dança em si, para agradecer, para cultuar, para rituais, para religião, enfim, né? Então, a própria luta, né, aqui no Brasil, que é a capoeira que a gente conhece, que acabou se tornando uma dança graças aos africanos também. Então, o que eu pedi para vocês, a princípio aí, para que vocês resumissem todo o conteúdo que vocês viram a respeito de cultura africana e de danças africanas, né, as videoaulas que vocês assistiram e os textos que eu mandei para vocês a respeito dessa cultura africana e dessas danças que surgiram na África e depois vieram para o Brasil com o tráfico de escravos, né, da África para o Brasil. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês aqui nesse resumo especificamente, que vocês poderiam usar para copiar no caderno de vocês, tá? É o que são os ritmos africanos, né? Que eu coloquei para vocês, são as misturas de som, ritmos e movimentos tradicionais, né? Ao som da música africana. O que são as danças a par, que são aquelas danças feitas em duplas, né? Com o movimento do corpo sincronizado. Os próprios ritmos africanos que existem, os tipos de ritmo africano, né, que também é muito forte e que influenciou os tipos de dança brasileira. Então aqui tem alguns exemplos desses ritmos também, tá? Passando para frente, a continuação traz alguns nomes, né, e tipos de danças africanas que depois também vieram para o Brasil, como a kizomba, o kuduro, rebita, semba, que depois se tornou samba, casucuta e cabetula. Então vocês poderiam colocar também isso aí no caderno de vocês, explicando o que é cada uma delas. Eu não vou me tentar agora a passar para vocês, porque isso também já está lá na videoaula que eu mostrei anteriores, né? Que eu mostrei para vocês aí até os vídeos dos africanos dançando, esse tipo de dança, né? E o professor explicando muito bem o que é cada um desses. Então, qualquer dúvida, vocês voltem nas videoaulas de vocês, tá? Que eu passei para vocês anteriormente. No caderno de vocês também fala um pouco aí já sobre a África e a cultura africana, desde lá do princípio. Qualquer dúvida, vocês retomem, tá? Ou me perguntem também nos grupos, tá ok? Aqui eu trouxe 3 atividades para vocês de vestibular, né, que trata sobre justamente esse assunto de danças africanas no Brasil. Então eu trouxe especificamente aí sobre a cultura no geral, né, na questão número 3, e sobre 2 tipos de dança muito famosas africanas aqui no Brasil, que é a capoeira e o maracatu. Então, explicando um pouquinho para vocês o que é capoeira e o que é o maracatu, né? A capoeira, ela é uma dança originada de uma luta, onde os escravos, eles tinham que se livrar
dos senhores, capitães do mato, que quando eles fugiam, né, tentavam resgatar esses escravos, e ao fazer esse movimento rasteiro na terra, no chão, para poder se esconder no meio do mato, eles passaram a imitar muito os animais, né? O movimento que os animais faziam. Então, foi daí que surgiu a capoeira, os primeiros movimentos da capoeira. E quando se incorporou os instrumentos musicais, o canto, né, e a própria dança em si, né, aqui no Brasil, com o tráfico de escravos, como eu mencionei anteriormente, né, ele passou a ser mais uma dança do que uma luta. Então, é uma tradição cultural artística muito forte, né, tanto na Angola, na África, quanto aqui no Brasil. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho o que é a capoeira, um resuminho, tá? E a questão é: de origem angolana, é uma dança que acrescentou golpes de luta à sua origem lúdica de imitação dos animais. Só com essa informação aqui já daria para vocês saberem do que se trata, né? Qual é a dança. Os descendentes afros escravizados simulavam uma dança para treinar esses tipos de golpes. Com o tempo, passou a integrar a música popular brasileira com berimbaus e atabaques. Então, vocês sabem também qual é a dança que usa berimbau e atabaque, né? O canto também se dá na forma responsorial, em que o mestre improvisa um verso e o coro responde alternadamente. Então, na capoeira sempre tem um mestre, né, que dita os movimentos e as palmas e o canto, enfim, e o grupo responde. Então, a congada, o reizado, o cacuriá e a ciranda não têm essas características. Eles têm a característica mais de ser uma dança do Nordeste, Norte e Nordeste, né? Que envolve mais a cultura da farra do boi, né? A ciranda, enfim, são as danças de roda, né? Que é um pouco diferente, tá certo? Maracatu é uma dança já originada aí lá para os lados do Recife, Pernambuco, que tem um lado mais religioso, tá? Então, assim, também é de origem africana, porque quando se cultuavam os orixás, né, e se homenageavam os orixás. Então, o maracatu nada mais é do que pessoas, no caso, que fazem um teatro, né, com personagens que envolvem rei, rainha, baianas, enfim, carregando bonecas negras, que são chamadas de calungas, que simbolizam aí os orixás, né, africanos. Então tem muito a ver com a religião mesmo. Fundindo os cortejos festivos africanos e imitação dos alto-portugueses para Nossa Senhora do Rosário, é uma dança dramática que acontece em Pernambuco atualmente no Carnaval. Então é quando tem aquelas baianas, né, no Carnaval, os bonecos, que eles carregam os bonecos na festa de Nazaré da Mata, o maracatu, tá? Que eles usam aquelas enfeites na cabeça, em que eles dançam com vários adereços, enfim. Personagens principais são rei, rainha, dama e passe baianas, carregam a calunga, boneca de pano e madeira de origem religiosa proveniente dos cultos fetichistas dos avós africanos. A dança apresenta movimentos coreográficos elaborados e vestimentas com fortes significados. Bem colorido também o maracatu. Tá? Então ele é bem característico, bem diferente da congada também, da capoeira, da ciranda e da cirandinha, né? Que são danças de roda. E a congada também é como se fosse uma luta também. Então, é bem específico. Na terceira questão, aí eu já trouxe um pouquinho para fechar esse assunto aí da arte africana, vai falar um pouquinho sobre a cultura no geral, o que significa a cultura, tá? Então, aqui eu trouxe um pequeno resumo também do que é a cultura, né? Que significa todo o complexo que inclui conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes, além de ser um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, passa de geração em geração. Então, o que se aprende com a cultura? A questão quer saber isso, especificamente, né? Dentro da arte, o que a cultura significa? Né? O que se aprende com isso? Então, a questão diz assim: vivemos em um mundo repleto de diversidades e a dança está sempre presente em todos os meios, não só como uma simples manifestação artística, mas como uma atividade inerente à natureza do homem. A dança sempre foi uma linguagem privilegiada pelos povos,
podendo estar presente no lazer, na religião ou nas danças regionais. Essas manifestações sociais, que fazem parte de todas as comunidades, sem distinção de idade, então tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso a questão vai falar. Então não tem distinção de idade, nem tamanho ou habilidade corporal. Então, trazem aprendizagem de quê? Preceitos religiosos, até você pode aprender sobre religião, mas a arte em si, a cultura, ela não quer ensinar religião, né? Então não seria essa a questão. Coreografias clássicas. A dança em si, ela não necessita ser coreografada. A dança em si é baseada em movimentos, qualquer tipo de movimento corporal, né? Então, não necessariamente coreografado. Hierarquia social, claro que não, porque o próprio texto diz que é sem distinção de idade, tamanho ou habilidade corporal. Então, independente disso, também hierarquia social. Tanto faz se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou chefe, se eu sou empregado, a dança é a mesma para todos nós, né? Então, qualquer um tem o direito, digamos assim, de dançar e praticar esse tipo de cultura, esse tipo de arte. E repertórios musicais. Sim, a dança pode me ensinar repertórios musicais, ok, mas não é o grande objetivo de se ver, por exemplo, uma luta de capoeira, uma dança, né, de capoeira, ou uma festa junina, uma dança numa festa junina, né, que hoje tem várias, uma ciranda, enfim. Então, o que se aprende vendo isso? Culturas diferentes, né? Porque cada região tem a sua cultura, cada região tem a sua dança, né? Cada lugar do mundo também, né? E isso vem a ensinar muito sobre a cultura de cada povo, tá certo? Então, nesse caso, essa aula desse dia foi sobre isso daí, tá? Então, se vocês erraram alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa ainda, releiam os textos que eu mostrei para vocês aí, assistam as videoaulas novamente, tá certo? E estarei com vocês nas próximas semanas aí, para dar continuidade no nosso conteúdo, tá ok? Qualquer dúvida, chamem no grupo do WhatsApp, corrijam, refaçam o que tiver para ser refeito, tá? E se ainda tiver alguma dúvida, como eu falei para vocês, verifiquem o caderno, as matérias anteriores também, que ajuda bastante, tá certo? Obrigada, meninos. Até a próxima.